Salve, salve, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Guilherme Colucci, venho lá da Rádio Gazeta para apresentar aqui com muita honra, com o maior amor possível, esse programa maravilhoso, Gazeta Esportiva, primeira edição. E ó, com os meus parceiros aqui, o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Prazer. Guilherme Colucci, Uma Marina, honra. boa tarde Olá. a todos, sempre um prazer. E aí, Má, tudo certo com Eu tô você? bem, e você? Prazer. Prazer Uma é honra. meu. Tudo certo comigo. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, primeira edição começando e ó, algumas leves diferenças. Você tá vendo aqui, opa, A primeira errei. delas, a nossa Ó, televisão ali- aqui que a gente se vê no programa, Eu tô- que é tô gigantesca. estreando muito, Eu tô só mas, me ó, olhando ali. Deixa eu me olhar aqui. Aqui, ó, você pode participar pelo nosso Twitter, tá? Hashtag primeira edição. Fica à vontade lá para comentar, que aí, quem sabe não aparece aqui um comentário seu. Já pensou? Que moral? E também o bom e velho caminho de sempre, o Facebook. Você vai lá, assista a nossa live pelo Face e comente, interaja à vontade. No nosso YouTube, a gente vai postar essa live depois, então aí você pode acompanhar, não perde nada, pode se inscrever, pode curtir, compartilhar, não fique fora dessa, tá? Outro lugar que você pode acompanhar também é GazetaEsportiva.com, o maior e melhor portal de notícias esportivas do Brasil, que tem enquete. Vamos lá então? Enquete do GazetaEsportiva.com é a seguinte: o Palmeiras está certo em poupar titulares contra o San Lorenzo? Sim ou não? E aí, Marina Buffon? Então, né? Complicada essa, Complicada, né? Vocês falam que eu fico em cima do muro. Essa é difícil. Não, sem muretar, Marina, por favor, começamos agora. TV Nova, vai, pela TV Tá Nova. bom. Eu acho que não tá certo não, tem que colocar os titulares em campo pra jogar, mas o Felipão já deu indícios de que vai colocar o time reserva. É que assim, é o último jogo, né, da fase de grupos aí, o Palmeiras já tá classificado para as oitavas, só quer definir se vai ser o líder ou não, né? Tem outras coisas em jogo também, mas quer decidir se vai ser o líder ou não. Olhando por esse lado, não precisaria pôr os titulares em campo. Mas, poxa, é um jogo em casa, não viajou, né? Jogou no sábado. Não né? custa, é aquela história, Não custa, né? O não né? custa. Exatamente. Eu colocaria os titulares, então, pra mim, não está certo em poupar os jogadores. E aí, Vou Matheus? polemizar. Então vai. Não, é óbvio que tá certo em poupar titulares. É. Ela vai ter Palmeiras... que discordar Ele é de do mim. contra. Não é isso. Vamos lá, O vamos lá. Palmeiras tem um forte elenco, vários programas, quase todos a gente fala aqui do elenco do Palmeiras. Verdade. Tem diversos jogadores, 2, 3 times em algumas posições. Olha lá. Resposta no Face. Não. Não Então. deve poupar. Então, aí. Tá comigo aí o Pedro Lopes. Aí, viu? Matheus. Não, mas tudo bem. Vai, a gente continua. nem sempre a gente vai conseguir unanimidade. E unanimidade não faz bem também. É verdade, Porque você senão concorda. não gera discussão. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente sempre fala aqui do elenco do Palmeiras, que é muito forte. Para algumas posições tem mais de 2, 3 jogadores com qualidade. E, assim, o Palmeiras, querendo, tudo bem, não tá numa sequência jogando várias competições ao mesmo tempo, até porque a Copa do Brasil tá meio parada por enquanto. Mas tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e o Felipão, o elenco do Palmeiras com o Felipão já é normal essa questão de rodagem de elenco, tudo. Então acho mais do que normal, acho pouca diferença também classificar em primeiro ou em segundo. Um time que quer ser campeão da Libertadores tem que passar por cima dos adversários, independente da posição que se classifique. Então eu faria como o Felipão e também pouparia alguns titulares. E ó, se eu não me engano, o Palmeiras joga no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, né? Duelo Contra o pela Atlético liderança, Mineiro, isso mesmo. Justamente pela liderança. O Atlético tem 9 pontos, o São Paulo tem 7, o Santos tem 7, o Palmeiras tem 7 pontos. Olha lá, ó, Simone Olivieri, nada de poupar, tem que ir com os titulares. Vocês vão comentando aí à vontade, vão respondendo as nossas perguntas. E esses são do Facebook, né? Como você pode ver ali no cantinho, tem o ícone do Face. Então, pode votar lá também no GazetaEsportiva.com, valeu? E já que a gente tá falando do Verdão, estamos falando do Palmeiras, olha só, a gente comentou a situação do Brasileirão, né? O Palmeiras tá com 7 pontos, vai enfrentar o Galo que tem 9. Antes disso, o Palmeiras joga pela Libertadores contra o San Lorenzo, e aí o Palmeiras é o líder do grupo. O Palmeiras tem 12 pontos, o San Lorenzo tem 10. E o Palmeiras briga justamente para classificar em primeiro. O Palmeiras já está classificado. E obviamente, né? O Palmeiras com empate se classifica em primeiro, né, Marina? Por isso vem à tona essa questão. Poupa, não poupa, poupa, não poupa, certo? Exatamente. Só pra... Já que o Matheus entrou na discussão, vou continuar a discussão aqui falando Vai. de poupar ou não, né? Quando eu falo de poupar, não poupar jogadores, eu digo assim, os principais, assim, que
de alguma forma sejam o motor da equipe, né? Então, por exemplo, assim, poupar, sei lá, Dudu, a não ser que tenha um desgaste físico muito grande. Aí, ó. Tá? Eu acho Aí, que não quando deveria- é o pessoal não discordando de deveria mim, poupar. vocês falam. Agora aí, ó. Ah, eu não tava concordando olhando. comigo. Eu não tava vendo. Luiz Aí vocês Hack. não querem Luiz falar, né? Hack acha que poupa sim, tá aí. Tem que poupar sim o Luiz. Enfim, Feliz? ele Não, quis me, muito ele quis obrigado. me atrapalhar De no nada. meu raciocínio, É. você entendeu, né? Tudo bem, Porque vai. Essa é a tática que ele usa aqui, né? Ixi, rachou o elenco agora. Não, mas eu queria dizer que assim, já que o Palmeiras, eu concordo com o que o Matheus falou, no sentido de que se ele quer ser campeão da Libertadores, não importa de que jeito que ele vai ser campeão da Libertadores, né? Falando de primeiro, segundo colocado do grupo ou não. Mas, ao meu ver, ter um time base, que para mim o Palmeiras, apesar de ter peças que já são base, ainda não está totalmente definido para a temporada. E apesar de ter esse número grande de jogadores que podem, né, ser de reposição de alta qualidade, precisa ainda dar um ritmo no coletivo, na minha opinião, sabe? Então, assim, ficar poupando nesses jogos, pô, é um jogo importante dentro de casa, na minha Difícil. opinião. É difícil, o São Lourenço também já está classificado, quer ser o primeiro, né, do grupo, enfim, por sei lá o quê. Mas, na minha opinião, tem que ir pra cima com tudo, sim. Não. E não sei se vocês vão concordar comigo, mas existe uma diferença, né? Provavelmente não, mas fala. Eu sei que você não vai. Mas enfim, tem uma coisa que é poupar e o rodízio. É. E não necessariamente poupar. Era isso que eu ia falar. Pode não continuar. necessariamente poupar ou fazer o rodízio envolve os 11. Pode fazer um rodízio na lateral esquerda. Então você vai trocando ali o Você lateral não gosta esquerdo. da lateral esquerda do Não, eu Palmeiras? chutei, falei qualquer tá. coisa. Achei Ou que era uma senão- indireta. Não. Ou senão, quer ver, ó? Vou poupar o volante, o segundo volante. Você não gosta do segundo volante? Não tenho nada contra também. Então, não precisa necessariamente ser de todos os setores, né? A gente fala rodízio, geralmente é a troca do time A e time B no caso do Palmeiras. Mas, por exemplo, o Santos não faz rodízio do time inteiro. Tem uma base, tem um esqueleto e vai trocando peças ao decorrer, né? Dependendo de cada jogo. Não, e só pra deixar mais claro também. Você concordou não sei se- comigo? Não, concordo. Olha que milagre, chuva. Não, concordo. E assim, ao que tudo indica, o Felipão também não deve entrar com o time B, né? Que a gente Sim. chama do Palmeiras. Deve poupar, sim, um ou outro jogador. Olha lá. No caso, ele falou, ele já até adiantou, né? Que provavelmente o Daverson não vai jogar, já que atua no final de semana. Então aí, Borja e Arthur Cabral disputando essa posição. Alguns outros talvez sejam poupados. Quem sabe um Dudu, um Felipe Melo. Mas acredito que não serão todos os jogadores. E acho que nesse ponto, acho que a gente concorda. Também enfim, não dá né? pra tirar a base todo o time, né? Os 11 jogadores, porque você precisa ter uma base de entrosamento. Sim. E, colocar. Matheus, Pode falar. na lata, então, você entrou no mérito do atacante ali. O Daverson não deve jogar. Tem 3 opções, né? Vamos colocar aqui o Daverson como uma possibilidade, porque não tá suspenso nem nada. Daverson, Borja ou Arthur Cabral? Quem joga sábado? Sábado não, perdão. Amanhã. Contra o São Lourenço amanhã, pra você. Então, se a gente for incluir o Daverson nessa disputa, eu colocaria o Daverson. Principalmente porque ele, na minha opinião, fez uma boa partida contra o Internacional. Agora, se, como o Felipão indicou que o Daverson não deve jogar, eu entraria com o Arthur Cabral, porque eu acho que já deu pro Borja, assim, não dá mais. Você considera o Borja como a terceira opção do Palmeiras? Terceira opção. Eu acho que assim, as oportunidades que o Borja tinha que ter tido, já teve. E nenhuma delas, pouquíssimas delas, no caso, correspondeu. O Borja é aquilo, a gente já sabe o que ele vai render, o que esperar dele. Ele não é aquele jogador que vai dar carrinho, que vai ajudar a recompor a marcação. É o cara que vai perder os gols dele, de vez em quando vai fazer, se estiver num dia iluminado. E assim, o Arthur Cabral, no Palmeiras, a gente viu muito pouco. Então assim, a gente... 2 jogos, se eu não me Dois engano. jogos. Nem completos. Então seria uma ótima oportunidade para Arthur Cabral. Para o Arthur Cabral. Para o Arthur Cabral. Muito R, né? Essa Para foi- o Arthur Cabral. Essa ficou complicada pra mim. Mas então acho que seria mais uma oportunidade pra ele num jogo grande, querendo ou não, vale liderança de grupo, pra também se entrosar e entrar na E rotação sentir, do né? time do Uma Felipão. coisa é Com jogar certeza. contra o... Com todo respeito, né? Mas Paulista, contra o Novo Horizontino, não sei. Outra coisa é jogar uma Libertadores. E aí, Marina, e você? Nessas 3 opções, quem jogaria amanhã se você fosse o Felipão? Tô com o Matheus nessa. Tô com o Matheus nessa, sim. Obrigado. Já que o Daverson não vai, né, aparentemente realmente atuar aí, pelo que o Felipão falou, eu colocaria o Arthur Cabral. Mas olha, vocês estavam falando da quantidade de jogos e tal, né? O Daverson nesse ano tem 14 jogos e 4 gols. Aí você fala, né? Ok, ele tá jogando 9, né? Foi titular em 9 jogos aí seguidos pelo Palmeiras. Agora o Borja tem 12 jogos e 3 gols.
É aquela coisa, Se a gente né? vê só por isso, mais mas o que esperar do Borja, gente. levando em consideração o que o Matheus falou, que ele volta, né, para recompor a marcação, que ele é um pouco mais raçudo em relação ao Borja. O Borja é muito faltoso também, apesar do Daverson ter alguns momentos assim meio fora de órbita, né? Mas então, daí eu daria chance pro Arthur Cabral, que tem 2 jogos, são 67 minutos, se eu não me engano, que nem você falou, não são 2 jogos, não é nenhum jogo completo, né? E um golzinho marcado, então eu daria. A torcida também pede muito para ele, né, Uma entrar. chance, menino jovem. É. E tem aquela situação, né? Se a gente for olhar friamente os números do Borja não são ruins. O problema... Mas tá sem jogar aí também, há 40 e poucos dias também. O problema é o nível de atuação. Tudo bem, vai, o Borja faz 1 gol a cada 3 jogos. E quantos gols ele perde, né? Precisaria muitos. ter essa estatística também, pra comparar. A questão é que todo mundo fica esperando, todo mundo segue esperando o Borja do Atlético Nacional. Que nunca que é o que tudo chegou, indica, né? nunca vai chegar de novo. Assim, o Borja teve aquele momento no Atlético Nacional fazendo gol todo o jogo, iluminado. Tirou o São Paulo praticamente sozinho da Libertadores naquele ano. E depois veio o Palmeiras e, assim, Não teve conseguiu, né, bons repetir. momentos, mas em nenhum momento teve a regularidade. Contratação mais cara da história do clube, né? Então, assim, eu sinceramente acho que não tem muito o que se esperar do Borja mais. Bom, e ó, a gente já pode esboçar aqui uma provável escalação, né? Vamos lá, começa com o Fernando Praz ou Everton. Tem muito ou, então, né, Matheus? esse é o problema, né, da nossa querida escalação do Palmeiras, porque a gente não sabe quem vai jogar, então são vários ouls em diversas posições. Vou entrar em campo, acho que 18 pessoas, né, jogar. Porque... Então, no gol é Fernando Praz ou Everton. Na lateral direita, ao que tudo indica, Mike, com Edu Dracena, Antônio Carlos e Vitor Luiz. Aí no meio, mais uma dúvida, Felipe Melo ou Thiago Santos. Aí temos Moisés, quem? Lucas Lima. Eita. Lucas Lima possivelmente jogando com Dudu ou Carlos Eduardo, Johan ou Zé Rafael, Borja ou Arthur Cabral. Na minha opinião, o Lucas Lima tá começando a perder espaço para o Rafael Veiga. Tem que perder mesmo. Mas pra mim já tinha que perder também. Nossa, Porque, faz assim, muito tempo já. O Lucas Lima, Lucas Lima devia tá... ser a última opção do elenco do Palmeiras. Não, ele tá caminhando bem. Ô, louco! Eu acho, não. O Lucas Lima, ano passado, teve alguns momentos, assim, de lapsos que ele jogava. Sim. Eu vou ser muito sincera, eu ainda não sei por que o Palmeiras contratou ele, né? Contratou o Lucas Lima na época que contratou. Oportunidade de mercado? Não, pra mim é o que tudo indica. Eu acho que era pra comprar e depois emprestar ou, enfim, repassar, mas não foi o que aconteceu. E daí ficou lá, tá ruminando lá o Lucas Lima, não tá conseguindo ter uma sequência. Sei lá, gente, eu sempre corneto ele. Tomara que ele entre amanhã e jogue bem, jogue bem, porque é bom a gente critica, né? E daí o cara vai lá e tem que boca, cobrar. mas... Nossa, se o Lucas Lima estivesse jogando pelas críticas, hoje ele estaria melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Mas assim... Principalmente as minhas, né? Sempre corneto. O problema do Lucas Lima é que a gente vê que ele não se encaixa em nenhuma das formações do Palmeiras, né? Quando o Felipão coloca aquele time mais rápido do meio pra frente, ele não se encaixa. Quando é aquele time que, na teoria, ficaria mais com a posse de bola, ele também não se encaixa. Então, assim, ele tem um problema muito grande pra desempenhar as funções. Ele é um jogador que no Santos não tinha, assim, tanto comprometimento defensivo. E no Palmeiras, no time do Felipão, principalmente, ele tem que contribuir. E ele não faz esse trabalho, assim, não é a característica dele fazer esse trabalho. Então ele acaba ficando sem função, meio que, no time do Palmeiras, né? E aí, o que você acha do Lucas Lima? Pode comentar à vontade. Nossa senhora, não foi nem combinado, hein, Ana? E se o Lucas Lima fizer 2 gols, como no ano passado? Aí já pode preparar a capa de chuva no outro dia. Mas, passa. E daí eu digo, não faz mais que obrigação. Tá difícil aqui a vida do Lucas Lima. Tentei passar um pano, né? Mas dê a sua opinião aí sobre o Lucas Lima na nossa transmissão, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Aí tem a hashtag primeira edição. Fique à vontade. Não tá bom de Palmeiras, né? Afinal de contas, agora é hora de falar do Corinthians. Vamos pegar a linha vermelha ali, porque teve churras. É isso mesmo, Matheus? Teve churrascão churras agregador, né? Sempre importante. Bom demais. E aí? Com pagode, será? Você gosta, né? Não, porque o Matheus gosta do sambinha. Por exemplo, churrasco com funk não combina. Tem que ser sambinha. Claro que combina Periclão, com tudo. Pericles. Sim, mas não Bassols, não Bassols. Revelação. Nossa, esse foi mal. Foi mal, desculpa. Vamos falar então, teve jogo treino também, né? Além do também churrasco. Ontem contra a equipe Sub-23, o Timão venceu por 2-0. Uau! Gols de Ramiro e... Esqueci o outro gol. De quem foi o outro gol? Regis. Olha lá. Aí, o careco, o Regis. Que beleza. O Regis que, por sinal, né, apesar de ter feito gol no jogo treino, assim, por que o Carille não coloca ele em nenhuma partida? Olha o Gabriel, hein? Esse faz tempo que não joga também. Dos jogadores do Corinthians, assim, que a gente fica se perguntando que seria um cara que possivelmente poderia agregar
É um time que tem tanta dificuldade do meio pra frente pra criar, pra gerar jogo. Mas ele não tá se recebe recuperando oportunidades. ainda ou ele já tá numa situação que ele pode Ele já atuar segue normal, relacionado, né? É. Segue sendo relacionado, treinando normalmente e não atua. Sabe uma situação interessante do Regis? Quando o Carille ele tava na Arábia, ele pediu a contratação do Regis. É isso que não dá pra entender, né? E Então, agora por que ele não- veio pro Corinthians, o que ele fez? Ele pediu a contratação do Regis. E o Regis não joga. Não, e no Twitter já tem um monte de gente, assim, a gente, né, que acompanha as redes sociais, a gente vê, assim, durante o jogo do Corinthians, o pessoal pedindo o Regis tudo, e aí acaba o jogo, o Regis não entra. Pessoal, só veio pro Corinthians porque acha que o Carille é amigo dele. Então, assim, porque o Carille não coloca ele pra jogar, assim, o torcedor não tem nenhum parâmetro de qual Regis que ele vai ver. Se é o Regis que jogou bem no tá Bahia. fora de ritmo, se é o Regis que não tá adaptado ainda, readaptado ao futebol brasileiro, ou se, como você disse, é o Regis que brilhou no Bahia, fez grandes partidas e boas temporadas. E ó, se tem outra pessoa que não tá sendo nem relacionada, não tá com muita moral com o Fábio Carille, é o Ângelo Arauz, não é mesmo, Marina? Não Pois tá é. fácil a situação dele, Inclusive, ele não participou desse jogo treino ontem. E tudo indica, né, pelo que foi apurado aqui pela Gazeta Esportiva, que ele deve ser emprestado aí, né, durante a Copa América, né? Que vai ter a pausa aí para a Copa América. É muito provável que ele seja emprestado. Por que ele não pode ser vendido, né? Por que o Corinthians não vê isso como um bom negócio? Porque acredita mesmo no potencial dele, né, do jogador, e só que acha que ele está mal adaptado. Então a intenção do Corinthians é emprestar ele para um time do Brasil mesmo, para tentar se adaptar ao território brasileiro, né? Ele que é muito jovem ainda, passou por um time pequeno, aí conseguiu ir para um clube maior e de repente depois de 6 meses veio para o Corinthians, meio que não conseguiu se adaptar, segundo, né, foi apurado e segundo o Corinthians, que daí a intenção seria então emprestar ele aí para um time brasileiro que esteja interessado no futebol dele, para depois repatriá-lo e tentar utilizar aí no Corinthians. A minha pergunta é que futebol, né? Porque o Ângelo Arauz, ele veio com muito potencial e não mostrou nada. Ele tem contrato até meio do ano. E ó, ainda sobre o jogo treino, a gente tem que falar do Danilo Avelar, do Júnior Urso também, o Henrique treinaram com bola. É isso, Matheus? É isso, ó. Então aí fica a expectativa de que os dois voltem, talvez não para esse final de semana, né? Mas posso falar um negocinho que saiu agora de pouco? Eles treinaram hoje. Eles treinaram hoje. É muito certo que o Danilo Avelar seja o titular no final de semana contra o Grêmio. Contra o Grêmio. E agora o Júnior Urso e o Henrique também treinaram no sábado, né? Desculpa. Isso. Ó, recado pra você, Marina. O quê? Corinthians vai ser campeão brasileiro 2019. Olha só, o Rosélio tá sempre aí também. Ele até mandou um abraço aqui, ó, pra Sanharó, no Pernambuco. Ele tá sempre presente aqui na nossa live, então um abraço pra lá. E é você que tá dizendo aí. Eu falei que o Corinthians ia ser campeão paulista. Acertou. Agora, brasileiro, já acho que não. Não começou tão bem das pernas, né? Mas talvez seja o jogo da virada aí, quem sabe? Corinthians e Grêmio na Arena, sábado, 7 horas. E o Grêmio, hein, Matheus? Eita, nós. Perdeu pro Santos na Arena. Aquela pelada, né, contra o Fluminense. Ele falou que foi uma pelada. Aquela pelada. Vai, rapidamente, Matheus. Você quer o quê? Que eu falo sobre o jogo? Não, foi um grande jogo de assistir, mas eu não, assim, tecnicamente, taticamente, eu não achei tudo isso que ele tá falando do Fluminense. Tá falando. Grêmio e Fluminense. Ele achei que é rabugento, né? Não, eu achei assim, que foi aquela partida que todo mundo, muito legal de assistir, vários gols, tudo, mas assim, vários gols provenientes de falhas. Isso ok. E assim, eu não via, por exemplo, se a gente for comparar com outro 5x4, o Flamengo e Santos lá atrás, do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, aquele foi um jogo muito melhor do que esse, na minha opinião. Ronaldinho em campo é complicado de competir, né? Mas tudo bem, nesse caso eu sou Neymar, clubista, né, do outro lado. Mas enfim. Bom, já falamos de 2 clubes, vamos agora dar uma passada no nosso Face, Marina? O que está acontecendo por aí? Você pode acompanhar o Gazeta Esportiva primeira edição pelo nosso Face, a nossa live está rolando. Você pode participar pelo Twitter também, aí a hashtag, primeira edição. Fique à vontade para mandar a vossa mensagem. E aí, Má? Exato. O Josias mandando uma boa tarde pra gente. Boa tarde, O Josias. Pedro respondendo a nossa enquete, né, que é o Palmeiras está certo em poupar titulares no jogo contra o São Lourenço, falando que está certo, né? Pro Fábio está certo, pro Pedro não. Deixa eu ver aqui, o Josias também não. A Simone, como a gente leu aqui, né? A Simone apareceu ali falando que nada de poupar, tem que ir pra cima. O Vanderlei também falando boa tarde, tem que ir pra cima, nada de poupar. Boa tarde. O Anderson dando aquela
cutucada falando que o Palmeirinha não tem mundial. Eita! Sempre Olha só. aparece. Não pode faltar, né? Ah, sempre. O André- E o Marmita, daqui a pouco aparece Paga Marmita. Ah, já também. teve um aqui. É que não li. de lei, É. de lei. Sempre. De lei, sempre tem. O André Bianchi falando, poupar não. Tem que poupar contra o Sampaio Correia, que o Palmeiras vai Copa do Brasil. enfrentar na Copa Então, do Brasil. esse é um né? jogo que eu acho que não tem que poupar. Talvez no segundo jogo vocês dêem uma goleada no primeiro. Porque a Copa do Brasil vale muita grana. O Palmeiras já tá classificado na Libertadores. Então, assim, poupa na Libertadores nesse momento e não poupa na Copa do Brasil, simples. Sampaio Correia que não é time bobo não, viu? É. Ah, você vai falar aquela máxima agora? Que Não foi existe você mais que bobo inventou no que não futebol? existe mais bobo no futebol? Não, que futebol é uma caixinha de surpresas. É, também Era não, que eu essa ia é nova, é soltar, verdade. Tá? Não, ia Nunca falar tinha que ouvido. não dá pra... se moscar, o trem passa, com né? certeza. No caso, pode até passar por cima. E às vezes esse. É difícil, não é é um difícil, menosprezo, mas essa ideia de que vai ser um Salto confronto alto, né? muito fácil, um salto É. alto, acho que você definiu bem. Às É vezes isso que é pode até ficar perigoso, fazendo né? mal, né? Exato. Esse é o maior perigo, de repente, de jogar contra o Sampaio Correia, um time com porte financeiro aí do Palmeiras. Mas, Exato. gente, hein, Mar? Tem mais aqui, Mano. ó. O Ulisses falando que tem que poupar para jogar com o time principal contra o Galo, que é o... É isso, que é o próximo Ulisses. Olha, ganhou um fã. O que foi isso? Ganhou um fã, porque foi o que ele falou, entendeu? Olha, a Simone falando que nunca confiou no Borja, naquela discussão que a gente estava falando quem Verdade. deveria ser o titular aí. O Célio, né, falando, a gente já também colocou aí na tela, né, o comentário dele. O Dermeval Campos falando, Corinthians campeão de 2019. Mande um abraço aqui pra galera de Guanhães, Minas Gerais, é isso? Então, um abraço aí pra vocês. Um abraço para Gunhães. É isso aí. Também pra Jacutinga, em Minas Gerais. Esses nomes E são super pro André perigosos. Félix, de Serra Negra, Rio Grande do Norte. Tá aí, sessão de abraços distribuídos. Momento Maguila do nosso Momento fofo da primeira edição, né? Momento Adorei. Seguimores. Já já a gente passa mais, tá? Você continua participando aí, continua interagindo com a gente. E mais pro final a gente dá mais uma passadinha no nosso Facebook, até porque agora a gente tem que falar do Santástico. O Santos que tem polêmica e a polêmica não foi criada por alguém do Santos. Tudo bem, é alguém que já passou pelo Santos. Mas a polêmica que eu me refiro, Levir Culpe, é isso mesmo, Matheus? Nossa, E aí? É, assim, meu Deus. Olha lá, vamos lá. Quem quer ler? Você lê, Matheus? Eu posso ler. Então eu só vai. sei quem vai Mas com ser o próximo entonação. técnico da seleção brasileira. O Sampaoli. Por 2 motivos. Ele é tatuado e ele anda de bicicleta. Da hora. Ah, além de tudo, ele é argentino. Esse é o futebol brasileiro hoje. Você quer algo novo? Tem vários técnicos brasileiros bons, mas a gente só olha para o que tem fora. Tem um ódio aos brasileiros. É quem vem de fora que vai resolver. Aí o Polêmico, Levir hein? Coupe falando, né, no canal Sport TV, a entrevista dele, daremos o crédito aqui. E assim, eu acompanhei alguns trechos da entrevista e o Levir pareceu um pouco fora de sintonia, Grog. assim. Olha, Ele falou que ele tá várias emotivo. coisas. Que ele tá ficando mais velho, tá ficando emotivo. Foi o que Assim, ele falou. várias coisas que ele falou não dá. Não faz assim, sentido, né? É tão irônico que ele usou pra falar do Sampaoli, né? Que a gente só olha. Assim, quantos técnicos brasileiros a gente vê trabalhando em outros países? Muito difícil. Eu lembro, ó, do Vanderlei Luxemburgo e o Felipão. Lucha no Real, Felipão no Chelsea. Mais algum? Lembra, mano? E atualmente, assim, a gente não vê nenhum nos principais mercados. Agora, sul-americanos, a gente vê. Não. A gente cansa Maurício de eleger. Pochettino E a gente por vai aí Simeone, né? um monte. Tem o próprio Galhardo, que já teve diversas propostas para dirigir clubes europeus, continua no River. Então, assim, ele falando que bons técnicos brasileiros, talvez quantos? Assim, ao nível de trabalhar no futebol europeu, de trabalhar nos principais clubes. A gente não pode esquecer que o São Paulo dirigiu a seleção argentina em Copa do Mundo e dirigiu o Sevilha. Seleção chilena também. Seleção chilena, sim, Ganhou a além da Copa seleção América, Copa né? América. Falando mais recentemente. Sim, sim. E então, assim, eles chegam pra cá com um currículo. A gente vê o Osório, que chegou pra cá depois de um ótimo trabalho no Atlético Nacional. A gente vê o Rueda, que chegou pra cá com um ótimo trabalho no Atlético Nacional. Técnicos ficaram pouco tempo porque viram que no futebol brasileiro não se dá pra trabalhar. Não se tem paciência com o trabalho, não se tem Que, paciência com boas ideias. o Levir falou isso também na entrevista ontem, né? Ele falou sobre a demissão do Atlético Mineiro e meio que revelou um certo ressentimento com a diretoria, né, do Atlético, falando assim que Pô, ele não antes tinha da entendido... final? Exatamente isso. Não tinha entendido por que ele tinha sido demitido, claro. O Atlético foi eliminado precocemente da Libertadores, levou um vexame lá, tomou goleada atrás de goleada, mas realmente, né, há 2 jogos da grande final... Podia levantar um caneco. né, de Exatamente, repente. foi isso que ele reclamou também ontem, que não tem essa estabilidade, né? Nossa, mercado porque o trabalho brasileiro- dele foi muito bom, né? Né? E assim, Nossa. Aí é o que ele falou. querendo ou não, o Atlético Mineiro ainda procura um técnico, não arranjou. Veja, desde antes do Campeonato Mineiro, né, da final do jogo de ida, o Atlético tá aí com um técnico interino.
e não conseguiu arranjar um técnico. Tá lá em primeiro, conseguiu ganhar os 3 Rodrigo jogos. Santana, Exato. ex-Juventus, sabia que ele tem passagem pelo Juventus da Moca? Não sabia. É, É não verdade. sabia, não. Mas o jeito que o Atlético Mineiro ganhou os jogos, bacia das almas total. Não, Ganhou muito. contra o Ceará, assim. E assim, não ganhou pode... contra o Avaí, assim. A gente tem que lembrar que o Leverkusen foi contratado porque o Atlético vinha em um momento ali meio conturbado com o Thiago Largue. E aí o Atlético, com medo de perder a vaga na Libertadores, foi lá e Põe o contratou o Levir, que era um cara experiente. Mas o trabalho dele em si foi muito ruim. Foi. O Atlético terminou na mesma posição que o Largue deixou. Foi eliminado da Libertadores, jogando um futebol péssimo em todos os jogos. Assim, a gente não Pra vê- ele faltou brilho. Faltou só. brilho, faltou trabalho, né, Levir? Por favor. E aí, não sei vocês, mas eu senti um tonzinho xenofóbico nessa declaração, viu? Porque ele Não fala só xenofóbico, ele também dos falou dessa parte brasileiros, de... né? Também falou dessa parte de tatuagem, né? Foi meio É. estranho esse negócio aí, Não- né? Não eu precisava, achei acho que- que ter Eu falado acho que é isso, o nesse Levir ele tá sentido. meio perdido, assim. Você Deu vê uma ele um pouco forçadinha, bem abalado, assim, assim, sabe? emocionalmente. Deu uma pesada na mão. Era Deu. esse o termo que eu queria falar. Ele queria fazer uma crítica, queria usar a ironia. Perdeu a passada. Mas perdeu a passada, deu uma trupicada ali no meio das pernas. Tomara que não dê nenhum processo nas costas do Levir, muito por conta do Sampaoli, que tá sendo especulado Flamengo, Marina. É isso aí, né? E dessa... Sabe o que aconteceu hoje? Tá lá no nosso site, gente. Vocês entram lá. O setorista Lucas Buzetti falou com o presidente do Santos, sempre polêmico, que disse: só sai se for burro. Vou falar o que depois dessa? Olha, falar o quê? talvez eu seja um pouco burro se eu fosse São Paulo, então. Tá aí, o Matheus deu a sua opinião de uma forma velada, não é, Matheus? Olá, José Mourinho. Não acredito que falaram do José Mourinho. Nossa, ô Roseli, você agora tem um fã. Eu vou deixar pro Matheus responder essa questão, então, já que ele ficou tão animado, né? Porque ele falou: a Marina, o que Não, vocês acham porque o Matheus do é José entusiasta, Mourinho na né? seleção e como técnico em geral? E Eu como vou até que técnico ver da que horas seleção são aqui. brasileira, Eu tenho acho o poucos Mourinho minutos pra muito- falar do Mourinho, porque Vai, nosso programa Matheus, tá acabando. A gente tem que um falar do São minutinho, Paulo. no Um minutinho máximo. pra falar do Mourinho. O Mourinho é um excelente treinador. Foi boicotado no Manchester United. Tudo bem, em alguns momentos não fez o trabalho que a gente imaginava. Que ele tem ali um problema com algumas retrancas que ele faz, que ele joga. Mas essa é a ideia do Mourinho. Quem contrata o Mourinho tem que saber que esse é o estilo de jogo dele. Então ele é um técnico que daria muito certo. Acredito que na seleção ele poderia ter alguns problemas de relacionamento, porque o Mourinho. Eu né, tenho um gênio forte. Ele tem um gênio forte Gênio e forte? acho que ele bateu de frente com alguns jogadores Tá bom, do Manchester então, né? United, Gênio Pogba, forte tenho eu. o Pogba entre eles, então acho que na seleção ele teria alguns problemas. Mas o Mourinho é um excelente treinador para vários times. Acho até que o PSG poderia ir atrás do José Mourinho. Pro Vasco também, pro Atlético Mineiro, times brasileiros aí que estão É que aí não teriam precisando condição de pagar a técnico. bala do Mourinho, né? Porque Brincando, Matheus, pelo amor de talvez. Deus, né? É que o senhor foi um pouco exagerado o seu comentário, Não, talvez. desculpa. Então, depois de toda essa enchida de bola Vamos, que você senão deu no acelera Mourinho, esse programa, Tá bom, filho, senão vai. vão Vamos cobrar a então gente, que a gente começar termina depois do a horário. encerrar aqui o Santos, que o próximo compromisso é diante do Vasco. Aí, o gancho perfeito. Falei Ótimo, do Vasco você que tava sem sempre técnico. pontual. Olha lá. Tá Santos e aí. Vasco, né, Marina? Então, só uma noticiazinha assim que há rumores de que Luxemburgo está no Rio de Janeiro. Rumores. Projeto, uma caixa de areia. Será que vai começar um projeto com Maxi Lopes e companhia? Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, talvez hoje ainda, né? Já Vamos... pensou Luxemburgo no Vasco? O que você acha? Comenta aí na nossa live, então. Gazeta Esportiva, primeira edição. Quem sabe, né? Bom, notícias do São Paulo agora, Matheus. Quais É são isso as mesmo. novas? Diga Bom, lá. o Tricolor tem poucas coisas novas a acrescentar, né? O tem o time Pato, teve né? folga Outra ontem. coisa. Tem a lesão do Pato, que segue usando o colar cervical depois daquela pancada criminosa do Tuller, na minha opinião, que deveria ter sido expulso. Sim, com certeza. Mas pro jogo, o São Paulo agora tem um jogo um tanto quanto Místico. marcante. É místico mesmo. Boa definição, jogo místico contra o Fortaleza do Rogério Ceni lá no Ceará, domingo, na final da tarde, ali naquele horário das 7 horas. É um duelo que existe até a possibilidade de que torcidas de São Paulo e Fortaleza se juntem aí para fazer uma homenagem, um mosaico para o Rogério isso Ceni, seria algo muito que é Bem legal, muito né? interessante, Tomara muito que dê legal. certo. O cara que tem história nos dois times, né? A gente tá vendo os dois treinadores. E para esse duelo contra o Fortaleza, o Cuca terá o retorno do Igor Vinícius, que cumpriu suspensão, né? Depois de ter sido expulso na partida contra o Goiás. Ficou fora do duelo contra o Flamengo e volta
A dúvida que fica é se volta como titular, se volta como opção, porque o Cuca não tem repetido muito as escalações no São Paulo, né? E o Marina, olha só que Diga. interessante, né? O Rogério Ceni ficou 25 anos no São Paulo, 6 meses como técnico, 25 anos como goleiro, 6 meses como técnico. Agora, primeira vez que o Rogério Ceni vai enfrentar o São Paulo. É um jogo muito especial, um jogo muito místico, né? Acima de tudo. Exato, e aí é o seguinte, né? O São Paulo tá aí iniciou o Campeonato Brasileiro bem, né? Tem 2 vitórias, 1 empate. 7 pontos. Pretende continuar, seja contra o Rogério Ceni ou não, né? Então a gente traz aí um retrospecto entre as equipes, só porque o Rogério Ceni, para vencer, para quebrar esse negócio aí de São Paulo, essa empreitada no Campeonato Brasileiro, ó, vai ter que quebrar uma sequência aí. Eles já se encontraram 14 vezes em campeonatos brasileiros, né? Com 8 vitórias do São Paulo. Então, assim, se bem que nos últimos encontros entre as equipes, o Fortaleza se deu melhor. Mas em 3 jogos que o São Paulo não ganha do Fortaleza. Exato. 2 vitórias do Fortaleza e o mais recente confronto, um empate. Posso chamar de tabu? Tô brincando. Já quer polemizar? É isso aí, né? Esse histórico ele é curioso, porque o São Paulo ficou os 7 primeiros confrontos, o São Paulo não perdeu. Empatou e venceu. Aí depois o São Paulo perdeu o primeiro, depois ganhou 2, 3 jogos consecutivos. E aí não ganha há 3 partidas. Exato. Interessante, né? É legal, né? Porque se você olha pelo geral, São Paulo ele vai melhor, muito melhor. Mas se você olha nos os 3 últimos, é bem legal olhar desse lado. E aí, Matheus, estamos falando aqui de um bom início do São Paulo. Esse bom início que supera anos que o torcedor de São Paulo, ele lembra com um sorriso no rosto, né? Verdade. Do brasileiro. O tricampeonato, né, consecutivo, 2006, 2007, 2008, e nenhum deles o São Paulo começou tão bem quanto nessa temporada. São Paulo tem 7 pontos no que começou melhor, que foi em 2006, somou 6 pontos, já teve campanha com 4, campanha com 2 pontos nas 3 primeiras rodadas, então um início que serve aí de amuleto para o torcedor de São Paulo, um ótimo início. Aquela história, né? Tem que manter agora a regularidade, né? Porque foram 3. Faltam 35 rodadas do Brasileirão. Exato. Ainda tem Copa do Brasil no meio. Tem um monte de água para rolar debaixo da ponte. Mas é aquela coisa, né? Uma largada boa, quem sabe... faz a diferença. Né? Em ano de Copa América, Copa do Mundo, ter essa parada é sempre importante também. A gente pode até fracionar o campeonato em terços, né? O primeiro terço até a Copa América, aí depois final do primeiro turno e o segundo turno. Quem sabe, né? Vamos ver aí o que o São Paulo vai apresentar. E ó, o que eu tenho certeza é que hoje nós teremos uma apresentação. Lionel Messi joga hoje, não é mesmo, Matheus? Verdade. Liverpool contra Barcelona, 3-0 o jogo de ida pro Barça. E o Messi é muito gênio, né não? Vai falar mais nada? Não. Tudo bem, então. E aí, Marina? O Messi é muito gênio, né? Ele é muito gênio e a gente tem que levar em conta que do outro lado, né, o Liverpool que precisa reverter esse placar aí, não vai contar com o Firmino, não vai contar com o Salah também. Verdade. Então, assim, na minha opinião, tchau Liverpool, né? E já era mesmo com os dois, já era. não, né? já era, mas assim, agora mais ainda, né? Ô, Matheus. Eu tava tentando ver o Porto, só que daí eu não achei no canal, na também. TV. Não, era isso que eu ia perguntar, assim, rapidamente. Você tinha feito uma previsão do Porto na final acertei. da Champions? Não, não só eu acertei a previsão e depois acertei novamente. Porque eu fiz a previsão do Porto finalista da Champions. Porto foi finalista da Champions Sub-19 e foi campeão. Bateu campeão. Como diria Vanderlei Luxemburgo. É que realmente então, assim, quando você pensa na Champions, você pensa na Sub-19. Não. É que a gente tá falando errado aqui. Brasileirão a gente tá falando do Sub-19 também, né? Todas as informações. É isso, Matheus. Perfeito. Eu acertei, eu tô tranquilo. Amanhã... Cara, eu tenho uma cara de pau, meu. Amanhã tem Tottenham e Ajax também. O Ajax ganhou o jogo de ida por 1-0. Agora o jogo é na Holanda, hein? O Tottenham vai ter que se esforçar para reverter esse 1-0. Já derrubou o Manchester City. Quem será que vai para a final, hein? O jogo é amanhã, 4 horas, lá na Holanda. Bom, passado isso, agora vamos lá, Marina. Nosso Facebook? Vamos. Quem está falando conosco aí no nosso Face, Gazeta Esportiva? Tem bastante gente participando aqui também. Ó, o Pedro Ramiro tá perguntando pra você, viu, Gui? Pra você aqui. Diga lá, Pedro. Por favor, quem vai ser o campeão brasileiro e da Copa do Brasil? Campeão brasileiro e da Copa do Brasil. A gente já tá atrasado, vai lá. Aí o Pedro Ramiro me complica. Não vou especificar, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, tá bom. Mureteira. Olha só. Fala aí você então. O que? Campeão do brasileiro rápido. Brasileiro, Palmeiras, Copa do Brasil, São Paulo. Quer falar, Marina? Brasileiro, Internacional. Surpreendeu. E Copa do Brasil, Palmeiras. Palmeiras, tá aí. Aí, Tá bom. Pedro Ramiro, tá bom? Ainda coletei mais 2 palpites pra você. Jamais vai ser Internacional, sei que eu falei isso, mas tá bom. A Ivone e o Ademir aqui comentando. O Palmeiras precisa de um time titular. Só trocar jogadores conforme lesões ou por tática não
Não rola. Mas aí também tem aquela questão, né, que a gente diz, são muitos jogos durante o ano, o time titular cansa, né? Exato. Então, quando poupar, talvez seja a melhor colocação. Ó, o Otaviano tá comentando aqui, o Vasco vai ser realizado. Acho que ele tá falando se o Luxemburgo vai para lá ou não. Acho que foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer vai ser rebaixado. Será Não. que foi o corretor? Será? Eu acho que Será sim. que foi o corretor? Será? Não sei. Eu acho que ele quis dizer. Otaviano, a gente tá acabando aqui o programa, dá uma Corre lá, reforçada corre lá. aqui pra ver o que é. E o último comentário aqui do Pedro Ramiro falando, Rogério Ceni agora sim sentiu o peso de uma competição competitiva. Boa sorte na Copa do Nordeste. Por sinal, tem semifinal contra o Santa Cruz, essa quarta-feira. Um jogo só. Pedro Ramiro, abração aí, surpreendendo a gente. Bom, pessoal, Gazeta Esportiva, a primeira edição vai chegando ao fim, né? Mas óbvio, a gente acabou de passar o nosso Facebook e agora eu estou curioso para saber o resultado da enquete. A enquete aborda o Palmeiras. E aí, o Palmeiras está certo em poupar titulares contra o San Lorenzo, jogo de liberta que vale a liderança do grupo no Allianz Parque amanhã. Vamos ver então o resultado, olha lá. 57% dos votos. Muito obrigado, sim. gente. E aí, Matheus? Primeira vez que Ele você vai ficou com votando, o povo, você não né? viu? Não, ele o povo votando sempre ali? tá É, comigo, claro. amiga. É isso que a gente já sabe o resultado da enquete. Aham, tá bom. Tá O povo feliz? tá sempre Primeira comigo, vez tô que você foi sempre com o feliz. povo? Não, o povo tá sempre comigo, graças a Deus. É. E aí, Ele Mari? Tamo junto. ficou Mudou, votando, né? ele ficou votando, mas eu entendo o posicionamento. Sim. Que nem eu falei no início, quando eu ia responder, que eu tava um pouco em cima do muro. Então eu entendo o posicionamento agora tá em cima do do muro. povo, não Tá do vendo? Matheus. Tá bom. Entendo do povo. O elenco tá completamente rachado, então eu vou encerrar aqui o Gazeta Esportiva, a primeira edição. Matheusinho, valeu, hein? Sempre um prazer, uma sempre um honra. prazer. Seu mala, obrigado, hein? Marina, valeu, hein? Obrigada, Prazer, Gui. uma honra. Obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam. Ó, preste atenção, hein? Porque o primeira edição vai pro YouTube agorinha. Valeu? Grande beijo, grande abraço, boa tarde, tchau.